Fala pessoal, tudo bem? Gravando aí mais uma aula para o canal. E é o seguinte, hoje eu resolvi abordar um pouco sobre candles. A gente já abordou bastante coisas sobre teorias, né? Sobre teoria de Dow, topos e fundos, linhas de tendências. A gente já aprendeu a fazer tudo isso. E é o seguinte, agora a gente tem que saber para que serve, né? A gente traçar uma linha, um exemplo aqui, ó, traçar uma linha de tendência. O que eu vou fazer? O que significa que esse candle aqui? Quais são as informações que eu preciso saber para que eu faça uma entrada e realmente ganhe dinheiro, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto é entender o que é um candle. Antes de fazer qualquer tipo de clique, é muito importante que você saiba o que você está fazendo e interprete muito bem todas as informações. Então, beleza. Então, vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte. O candle, ele sempre vai representar a valorização ou desvalorização do ativo naquele período de tempo. Se vocês observarem, aqui em cima, eu tenho, deixa eu pegar aqui a cor correta, vamos lá, ó. Eu tenho esses tempos gráficos aqui, ok? Então, o que isso significa? Eu tenho um tempo gráfico de 1 minuto, 5, 15, 30, 1 hora, 4 horas, diário, semanal e mensal, tá? Isso vai variando, isso é de acordo, a gente tem 2 minutos, 3, enfim, a gente consegue trabalhar dentro de vários períodos ali. Então, o candle ele vai representar ali a valorização ou desvalorização. Mas como interpretar isso? Como saber que o ativo valorizou ou desvalorizou? Primeiro ponto, aqui, a plataforma que eu estou utilizando junto com a ferramenta Agile Tools, ela faz a coloração, a regra de coloração é a seguinte, o candle de valorização, tá? Quando o preço ele está valorizando, ele vai ficar um candle positivo. Um candle positivo não, desculpa, um candle azul, ok? E quando o preço desvaloriza, ele vai ficar um candle vermelho, ok? Mas agora, como saber? Como que eu sei que o preço valorizou ou desvalorizou? Basicamente o seguinte, esse candle, vamos para 1 minuto, para vocês entenderem melhor. Esse candle, ele nasce bem aqui. E assim que ele nasce, ó, observem aqui. Quando ele for para cima, ele vai ficar azul, ou, o que aconteceu aqui, for para baixo, ele vai ficar vermelho. Então, dito isso, vamos às informações. A gente sempre vai ter um ponto que vai ser igual para ambos, que é o momento de abertura, ok? A abertura de um candle é que vai determinar. Então, deixa eu pegar uma cor neutra, ok? Então, ó, aqui é onde o candle nasce. Ele sempre vai nascer em uma linhazinha. A partir desse momento, se o candle ele for para cima, ele vai ficar verde, tá? Ou azul, enfim, vai depender da sua regra de coloração. Então, vou colocar igual está aqui. Do ponto de abertura para cima, ele fica azul. E do ponto de abertura para baixo, ele fica vermelho. Ok? Sempre dessa maneira. Beleza. Então, vamos lá. Vamos às informações. Primeiro candle que eu vou abordar vai ser um candle de... Vamos colocar aqui... Deixa eu tirar desse 1 minuto. Deixa eu colocar nos 5 minutos. Pronto, vai ficar bem mais fácil assim. Vou pegar uma linha. Vou pegar esse candle atual, tá? Esse candle atual é um candle de alta. A gente tem a abertura do candle. Aqui embaixo representa o menor valor que esse candle chegou dentro desse tempo gráfico. Então, essa aqui é a mínima, ok? Aqui em cima, vamos supor que esse preço ele feche aqui. Essa aqui vai ser a região de fechamento. E aqui a máxima, o maior preço que esse candle atingiu naquele período de tempo.
E tudo que fica aqui entre o fechamento e a abertura é o corpo do candle, ok? Então, é extremamente importante que você saiba essas informações. Corpo, fechamento, abertura mínima e máxima. E o candle de queda, ele tem a abertura nesse ponto. Deixa eu retornar aqui. A abertura desse candle é aqui e o fechamento é aqui embaixo. Então, ó, do momento que abriu até o fechamento, ele teve uma desvalorização, ele caiu. Ok. Aqui em cima está pequenininho, mas a gente tem um pavio. E a ponta desse pavio representa a máxima. Em algum momento, esse candle ele foi um candle azul, que atingiu esse preço máximo e depois ele caiu, chegou até aqui embaixo, atingindo esse preço mínimo. Ele não conseguiu se manter abaixo desse ponto e começou a voltar. Então, na hora que ele voltou, ele veio e fechou aqui. Essa linhazinha que é marcada aqui, ela é chamada de pavio, ok? Então, o pavio, eu gosto, né, e eu aprendi a interpretar os pavios como um sinal de negação, ok? Então, o preço, ele negou aquela determinada região. Um exemplo, o preço aqui, vamos colocar aqui, ó, em determinado período, ele estava aqui, cheio dessa maneira. E o que que acontece? Os compradores, tá? Como que ocorre uma negação? É o momento em que os compradores falam, olha, daqui eu não quero que passe, tá? E eles começam a comprar. Então, ele neutraliza essa força de baixa, esse candle de baixa, e forma o pavio, ok? É basicamente isso. É quando o candle ele tenta ir, os compradores não aceitam e retorna. E aqui em cima, por exemplo, é o inverso. É quando os compradores querem subir o preço acima dessa região e os vendedores não permitem. Ou seja, é quando a oferta de venda, quando tem mais de vendedores do que compradores nessa faixa de preço. E eles vêm brigando até se igualar. Aqui, observem que, até vou usar de exemplo, esse aqui é um famoso doji, ok? O doji é quando a abertura e o fechamento estão na mesma faixa de preço. Esse é o doji, tá? Deixa eu voltar aqui, pegar uma... Ó, esse aqui é um doji. É quando a abertura e o fechamento são no mesmo ponto, ok? Aí, vamos lá. Nós temos esses candles aqui. Observe que ele fecha um pouco negativo, ó, um pouco negativo, um pouco positivo. Esses candles, eles já possuem outra nomenclatura, mas eu não vou abordar aqui agora, ok? A ideia dessa aula é mais que vocês entendam o que é um candle de alta e o que é um candle de baixa. Vamos lá. Vocês já observaram que todo candle ele vai ter um corpo, tá? Então, o corpo ele vai ter o pavio e a ponta desse pavio vai representar a máxima. Esse pavio aqui embaixo vai representar a mínima. Se for um candle de alta, a abertura, fechamento e o que está no meio é o corpo. E se for um candle de baixa, a abertura e fechamento. Ok, esses são os 4 pontos importantes que vocês devem sempre observar, tá? Lembra sobre a questão de suporte e resistência? Imagina o seguinte, quando esse outro candle ele nasce aqui, ele já tem um suporte aqui embaixo, tem esses dois suportes e essas duas resistências, tá? E quando o preço ele nasce aqui, ele já tem essa resistência, tá? Se ele abrir um pouquinho mais abaixo, tem essa resistência também e essas duas regiões de suporte. Então, é sempre importante vocês observarem que o próprio candle ele já te dá essa marcação, ok? Então, ó, eu vou até fazer o seguinte, eu tenho esse indicador aqui,
Ele me dá até uma linha a mais, que não vem ao caso, mas vamos observar o seguinte, eu vou diminuir até o tempo gráfico, vou botar no 1 minuto, tá? Eu vou colocar aqui esse indicador e observem que ele pode vir até aqui em cima e começar a querer voltar. Pode chegar aqui embaixo e começar a querer subir. Por quê? Chegou em uma região de suporte, o preço ele pode segurar e é nesse ponto que a gente compra. E aqui em cima, se ele for e voltar, é nesse ponto que a gente vende, ok? Não é tão simples assim, a gente tem padrões, a gente tem que verificar o contexto de mercado, mas a gente sempre vai optar por comprar em região de suporte e vender em região de resistência, ok? Ó, virou o candle ali, ó, o preço ele foi, tentou romper, não conseguiu, voltou, chegou nessa outra linha. O mercado, eu estou dando o exemplo aqui, mas vale a atenção do seguinte, o mercado está em tendência de baixa, tá? Então, é até uma dica ali, que eu estou comentando sobre gostar de comprar aqui, mas o mercado ele está vendedor, então eu não devo buscar compra quando o mercado está vendedor. Pelo contrário, aqui já é uma região de resistência, eu já deveria estar pensando em venda nesse ponto para vir buscar essas linhas abaixo, ok? Então, ó, observe, chegou, tá outra linha lá, que ela marca, ela é justamente para marcar um suporte, então marcou o suporte, retornou, foi até lá em cima, encontrou a resistência e caiu. Isso é muito importante a gente interpretar, tá bom? Então, beleza. Até que aprofundei um pouco a mais, mas o que eu queria dizer é o seguinte, se vocês observarem, nem todos os candles são iguais. Nós vamos ter candles de briga, nós vamos ter os candles de força, tá? Ó, observem, tem candle que não tem mínima, ele representa uma força muito forte, tá? Num sentido que ele está fechando, seja de alta ou de baixa, então um corpo grande, sem pavio, observe que o preço ele foi e continua a queda, tá bom? Então, beleza. Então, nós temos os candles de força, que tem o corpo grande, tem os candles normais, ok? São o que a gente costuma ver toda hora, e tem os candles gatilhos ou os famosos candles de reversão, aonde ele tem um corpo pequeno e pavios muito grande. Exemplo, olha só, é um candle de reversão, tá? Ou um candle gatilho. A forma que você vai observar cabe a você, tá? Tem inúmeras teorias e eu não estou aqui para dizer qual que é certa ou errada, mas eu só estou te mostrando essas diferenças de candle, ok? Um exemplo, muitas pessoas ao ver esse candle aqui compram assim que rompe, cogitando a possibilidade de alta, tá bom? E no caso aqui ele até rompeu e depois veio lá para baixo. Então, assim, primeiro ponto, interpretar. Depois a gente vai saber como pegar essas vendas ou quando der um sinal de compra, a gente comprar literalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado ali na parte de interpretação de um candle. E qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário aí embaixo do vídeo.